Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sensacional. Sucesso. Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui nessa segunda-feira. A nossa Robert, aqui está ela, toda bela. A analista financeira da indústria, a Taimara Maitê. Olá, de Maringá, Paraná, esta bela cidade. Maringá. Essa mesmo, essa musiquinha aí. É. Lá do interior. Exatamente. Porta aberta. Uma cidade muito linda. Mulheres maravilhosas verdade, em Maringá. verdade. Tem mulher Fala bonita muito nessa lindo. terra, né? Tem E bastante. tem os pezinhos vermelhos. Oh, E demais. tem um pouco de terra embaixo da unha. Tudo- Tem um pouco de terra embaixo da unha, mas isso faz parte de Parte toda da pessoa colheita. daquela região, não é? Isso mesmo, É. isso mesmo. É que o Muita barro terra. de Maringá, É vermelho, vermelho. ele é mesmo. vermelho. Se você pisar no barro, seu pé nunca mais volta. Ele fica vermelho o resto. É verdade, é verdade. Nunca mais. É uma Nunca terra mais na muito, vida, esquece. muito fértil, aquela região. muita O norte do plantação. Paraná, né? Exatamente, perto de Londrina. Isso. aí. É isso Prazer aí. estar aqui, sou muito fã de vocês. Um prazer. Muito obrigado por você gente. ter vindo, minha Posso querida mandar um Taimar. beijo? Mande pra quem você quiser. Pra minha família. Meu pai e minha mãe hoje fazem 30 anos de casado. Ei, os velhinhos. Olha, guerreiro, hein? Pro meu namorado que tá ali, Tadinha. maravilhoso. Boa. Tadinho. Tadinha, a família dela. E pro pessoal lá do serviço, da sala de cima. Só É isso aí. pressão. Beijão Muito pra obrigada. você. Obrigado por ter vindo. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui com o nosso quadro, que já é um grande sucesso. Aliás, um quadro muito polêmico. Sim. É o Brasil que nunca teremos. São pessoas que não vivem mais no Brasil. Foram embora por um motivo ou por outro. Principalmente porque falaram, o Brasil tá uma merda, eu vou embora. E foram para o primeiro mundo. E agora eles nos mandam um vídeo dizendo do Brasil que nunca teremos. Tem aí, Cabidinho? Pode soltar, meu anjo. E aí, galera do Pânico, meu nome é Tainá, eu moro aqui em Zagreb, na Croácia, já tem uns 3 meses já. Tô aqui sozinha na rua, são mais ou menos 00:07, tipo, que tem um parquezinho. Tô com o celular na mão, de boa, bolsa, com passaporte, com dinheiro, tudo, tô tranquila. Vou descer pra ir no outro parque que tem aqui embaixo e de boas, né? Então esse é o Brasil que a gente não tem ainda, ou não teremos. Com muita segurança, especialmente sendo mulher, estando aqui sozinha, 00:07, de boa. É isso aí, bichona. Muito obrigado pelo seu vídeo. E agora é o Brasil que sempre teremos. São aquelas coisas que vai um, entra outro, muda aqui, muda lá, mas é o Brasil que sempre vamos ter. Pode rodar, por favor, Cabide? Fala Emílio, fala Cabide, beleza? Nossa. E aí, meu nome é Diogo Lessa, sou do Rio de Janeiro. E o Brasil que a gente sempre teremos, cara, é esse aqui, ó. É isso aí, ó. Vagabundo que fica dentro de casa, Dá um emprego. dependendo do pai e da mãe. Por isso que o Brasil não cresce e é desse jeito aí que o Brasil tá, né? Bando de vagabundo que não faz nada, que fica dependendo do pai e da mãe. Pai e mãe trabalha e faz comida, a gente fica aqui vagabundando, entendeu? Esse é o Brasil que sempre teremos. Muito bem. Maravilhoso. Muito bem. Muito bem. Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje nós teremos vários convidados nesse programa. Nós vamos falar aqui da facada Do bolso. no Bolsonaro. Inclusive é a hashtag para você poder participar. É hashtag facada no Bolsonaro. Nós temos aqui hoje convidados de altíssima categoria. Temos a Letícia Catel, empreendedora formada em comércio internacional. Ela fez gestão empresarial, tem muito título aqui. O nosso querido Flávio Morgenstern. Ele que é o nosso Flávio Morgan do Twitter, escritor, analista político, palestrante e tradutor. Temos o nosso querido professor Tonholi, Aí sim. que aqui está, mestre em psicanálise, doutor em filosofia das ciências. E temos também o doutor Renato Mancini, médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. Que time que é esse? Muito bem, temos aqui um time muito forte, além de nós, vinheteiros, Zu, a nossa querida Manteiga. E nós vamos... o ponto principal é o quê? É a facada ou é a sociedade com o catoba na mão agora? Toma. Hã? É a facada do Bolsonaro. Tem Mas gente hoje que é fala. dia da prevenção do suicídio.
Calma, filha, calma. Eu acho que é a faca. Tonholi, importante falar isso. Tonholi, você está com o inquérito. Com a faca e o queijo na mão. Sim, Emílio, pouco depois Eu sei, querida, amiga, você acha que eu sou do cara ter sido preso, eu já tinha colocado no meu site claudiotonholi.com.br o inquérito inteiro. Então eu queria separar a parte do inquérito que já é epigrafada pela juíza, ou seja, depois da polícia, foi para uma juíza federal chamada Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho. Agora, olha o que louco o que tá aqui dos autos, né? O segundo auto, né? Auto de prisão em flagrante, agora... Isso é o inquérito, é oficial, não é fake news. Aqui, não, olha lá, se olha lá. Se quiser botar na página do Pânico... Não, põe no nosso... encaminhou coisa, deu B.O. Peraí, filha, calma. Então, sem estresse, deixa o vamos lá. professor falar. Que, perguntado sobre a motivação religiosa, esclarece que recebeu uma ordem de Deus para tirar a vida de Bolsonaro. Haja vista que, embora ele se apresente como evangélico, na verdade não é nada disso. Que, questionado sobre a motivação política, informa que o interrogado defende a ideologia de esquerda, enquanto o candidato Jair Bolsonaro defende ideologia diametralmente oposta, ou seja, de extrema direita, que se considera um autor da esquerda moderada, que se considera que Bolsonaro defenda o extermínio de homossexuais, negros, pobres e índios, situação da qual discorda radicalmente, que declara que não foi contratado por ninguém para atentar contra a vida do candidato Bolsonaro, que não recebeu auxílio de ninguém para o intento criminoso. É Sim. isso aí. O nosso querido doutor aqui, doutor Renato, pode ser um esquizofrênico. Normalmente, quem ouve vozes tem uma ligação maravilhosa com a esquizofrenia, não? Na cara dele. É a psicose mais comum, Emílio. Mas pode ser um monte de outras coisas também. Não, mas ouvir vozes é esquizofrênico maravilhoso. Então, muito louco. Mas ele é um psi. Eu conheci vários. Já tive várias pessoas. Contratou vários também. Que ouviam vozes assim. É terrível. Só dentro da área da saúde mental, só pra citar um exemplo, ele podia ter transtorno afetivo bipolar e tá num quadro de mania psicótica. Assim, só pra citar, poderia ser um outro transtorno que não é esquizofrenia, mas essa situação, ela pode ser causada... Ele poderia ter fumado crack e feito isso, e não... E ser um efeito do crack, não ser um transtorno mental primário, que a gente diz. Pode ser um monte de coisa. Ele pode ser um cara super mal intencionado, que além de ter premeditado dar uma facada no Bolsonaro, premeditou fingir que tava num surto psicótico e pra tentar se livrar disso. Pode ser uma série de coisas. De fato, o conjunto da obra aí é muito sugestiva de que ele tem um transtorno mental e de que é uma psicose mesmo, e a psicose mais comum que tem é a esquizofrenia. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para tirar conclusões e ter muito cuidado em retratar qualquer transtorno mental como esse caso específico, né? Porque se for, é a exceção da exceção da exceção, né? A maioria dos casos não é assim, as pessoas não saem dando facada por aí, né? Não, sim, mas o Papa também, o cara meteu bala no Papa. Mehmet Ali Acha. Né? Mehmet Meteu. Ali Acha. Isso aí é uma coisa que nome tem do aí. mano, Tem o. Nome do mano, É que, Mehmet Ali Acha. você lembra do que? Meteu bala no Papa, né? Meteu bala no O Papa. Papa. O Papa velho. Outro né? moleque atirou no Reagan, o também. John Hinckley Jr., com uma É. arminha chamada Saturday Night Special. É o John Lennon também, né? O John Lennon. John Lennon também. Ou nós podemos lembrar. Mark Chapman. Nós podemos lembrar também do Lee Harvey Oswald, que ele também ouvia vozes, as vozes da esquerda. Eu acho que isso é uma coisa que a gente Você precisa acha? lembrar, ter em Você consideração, acha? porque esse cara foi filiado ao PSOL por quase 10 anos e ninguém comenta. Quer dizer, o cara, ele fala que ele é de esquerda, ele fala que é da esquerda moderada, sai dando facada. Diz que um cara que não dá facada em ninguém é de extrema direita, aquela coisa, nossa, extremamente perigosa. E ninguém comenta num fato que é ele tá reproduzindo um discurso que é o mesmo discurso que a esquerda coloca. Mas você no acha que foi Bolsonaro. orquestrado? Porque hoje em dia o que acontece é o seguinte: a sociedade
treme. Você sabe disso, Flávio. É um Parkinson da sociedade. Treme? A sociedade treme. Hoje a gente tem medo, é um medo subterrâneo, a gente tem medo de tudo. Eu tenho medo de bandido. Isso. Também. Medo de totalitário. Isso. A gente tem medo dessas coisas. Um tem medo do Bolsonaro, outro tem medo do Lula, tem medo da Venezuela. Tem um medo que a gente não sabe de onde vem esse medo. E esse medo tá na gente. E hoje em dia, ao contrário que acontecia na época da censura, hoje em dia tem informação à vontade. A gente é afogado de informação. Então a gente não sabe direito onde vai buscar a informação certa. Porque é tanta informação, é tanta coisa chegando no ouvido do afegão médio, que ele não sabe direito. Então ele fala, pô, quem que tá falando a verdade? Ah, isso aqui o cara é ou não é, tal e não sei o quê. Você acha que foi orquestrado ou você acha que ele é um cara de esquerda malucão? Isso é uma coisa pra polícia investigar, muitas linhas de investigação sempre. Não, a sua opinião. Agora, o que eu acho que é nítido aí nesse caso é que ele reproduz um discurso que ele não é um discurso extremista, é um discurso que toda a mídia colocou em cima do Bolsonaro o tempo todo. Ou seja, o cara é um nazista, o cara é um fascista, o cara é isso, é aquilo. Quando você coloca essa adjetivação extremada em cima de alguém... A mídia é quem? A grande mídia. Eu tô falando da grande mídia aqui. A Jovem Pan consegue ser uma exceção no meio desse bolo. Agora, quando você vê qualquer referência ao Bolsonaro na grande mídia, é sempre de uma maneira extremada. Ah, porque ele é acusado de racismo, porque ele é machista, homofóbico, não sei mais o quê. Quando um cara desse, ele dá uma facada, ele reproduz esse mesmo discurso. Ele não tá extremando nada. Ele tá reproduzindo o mesmo discurso. E assim, a Polícia Federal, ela tá lidando com a possibilidade de que houveram mais 2 comparsas junto com ele. Então, mas é claro que eu acredito... isso tá no inquérito lá? Ou tá só na conversa? Tá na Globo News. Tá na Globo News? Já tá saindo na internet em vários veículos de informação falando isso. Então, essa notícia que foi um lobo solitário, na verdade, isso já tá provando. Já não, tá mas não tá provado nada aí. Estão falando. Estão falando por aí, cornetando. É. Uma investigação, a lógica é meio difícil você acreditar que ele seja uma pessoa sozinha. Mas você sabe, Flávio, que eu tava pensando outro dia, viu, Tonholi? Porra, bicho, aqui demora muito, né? Demora muito pra ser julgado. O cara lá, aquela bomba lá em Boston, os caras já resolveram no dia. Ah, mas daí foi bala. O Bin Laden já resolveram na outra 10 noite. Anos, não. Porra, o Bin Laden, na outra noite já tava no Afeganistão lá, porra. Já tava os caras metendo bala. O Bin Laden é a maior ironia da história. Quem deu furo foi um cara que vendia computador. Porra, no dia seguinte. Barulho de madrugada e colocou no Twitter dele. Eu não tô falando. Twitter na época do Bin Laden? Falando o seguinte, quando derrubou as torres lá, o World Trade Center, dia seguinte, o Bush já tava bombardeando lá o Afeganistão, já tava metendo bala. Como é que os negros não sabem? Pô, o cara tá em cana. Como é que o nego não sabe agora? E nós estamos aqui com muito medo. A gente precisa criar narrativa agora. Com medo, Flavinho. A gente precisa analisar agora o que esse cara tinha por trás. Ele vai negar de todas as formas. Você vê muita gente que é parte de uma organização criminosa. E quando é pego, ele não vai sair dedurando todo mundo, ele não vai alcaguetar ninguém. Esse cara, eu acho que ele corre risco, inclusive, dentro da cadeia, sabe? Porque muita gente já teve em situação similar. E agora eu vejo que a esquerda tá querendo sumir com as falas desse cara de qualquer jeito. E ele, como eu disse, ele tá reproduzindo um discurso extremado que foi colocado em público. Ele não fez uma coisa diferente. Quando você acusa alguém de ser nazista o tempo todo, na hora que essa pessoa toma um tiro, toma uma facada, você vai falar, bem merecido. Você vai falar, mas o cara era mesmo nazista? O cara tinha mesmo, merecia esses rótulos que foram colocados nele? Quer dizer, você tem um caldo cultural colocado pela grande mídia, colocado por intelectuais, colocado inclusive por universidades, em que um cara é considerado a pior pessoa do mundo, na hora que acontece algo odioso com ele, você vai falar, bem feito. Você não pensa que um crime aconteceu e que uma pessoa ali tava realmente... Mas o Barba também falaram bem feito, de tá em cana. Tá em cana porque ele cometeu um crime. Não, eu sei, mas... Não, porque levou uma facada. Mas eu sei, mas... Outra coisa. Eu tô falando da sociedade. Tô dizendo da sociedade. Não. A sociedade tem medo até, sabe do quê? Iogurte vencido. Se caga de medo. Você pega um iogurte... Você pega um iogurte, ele venceu a semana passada, você se caga de medo. Fala, não, eu vou morrer, porra. É verdade. Do jeito que tá, você entendeu? Declarar a volta ao Bolsonaro, tem medo
medo de mas é. A turma tá nessa, ou não tá? Ou você acha que tá todo mundo tranquilo? Não, tá todo mundo estressado. Não tá? São Paulo é a cidade do mundo com o maior índice de transtorno mental. É aqui. Tá perigoso você declarar voto ao Bolsonaro, mas se você anda na rua com uma camiseta do Che Guevara, do Mao Tse Tung, de personalidades da esquerda que mataram milhões de pessoas, nisso tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Não, mas eu não tô defendendo, eu só tô querendo entender. O que eu gostaria de entender é esse momento que a gente tá vivendo. Eu sei que o Flávio, ele é um cara assim, da direita, ele já vem aqui há muitos anos, ele tem o posicionamento dele muito bem colocado. A Amanda Ramalho é canhota, Marina Mantega é canhota, mas a gente é uma turma legal. A gente é uma turma bacana. Eu posso fazer só uma coisa? A gente só quer entender... O Flávio falou uma coisa interessante, das pessoas falar, bem feito, etc. Eu vi algumas manifestações de bem feito, mas outras pessoas falaram assim, nossa, tem que desejar a morte de ninguém ou o mal de ninguém. O senhor psiquiatra, desculpa, eu não sei se é o nome. Renato, você acha que, assim, a tendência atual a gente ficar um pouco com dó da figura do Bolsonaro, que tem uma rejeição absurda, porque ele está mais humanizado? Pode haver, né? Com certeza. Mas... Eu acho que pode até aumentar a popularidade dele, você não acha, que as pessoas Flávio? sempre vão ficar do lado de quem levou uma facada, né? vítima. Não quem deu. Então não mas importa partindo do que ele desse falou. princípio... Ela baixou. Partindo desse princípio... Não faz menor sentido mandar dar uma facada no Bolsonaro. Não, teoria que foi... Não faz sentido. Não, foi o Bolsonaro. Meu, deixa eu falar uma coisa. Da sociedade treme. Só um ponto pra todos da mesa. Eu sou o cara. Não, mas no grupo de WhatsApp chegou num ponto que esse cara falaram, tá? Falaram no grupo do WhatsApp, tá? Que ele recebeu 350 pau. Falaram que o Bolsonaro não sangrou e não foi uma facada. Então tem todos os lados disso, chega a ser absurdo, né? E falaram que o Bolsonaro bolou isso daí. Ele enganou todo mundo do Albert Einstein. Ele fez. Toda a mídia atores que estavam dentro do hospital. É uma pegadinha. É uma pegadinha do Bolsonaro. Justamente por isso, porque humanizou. Claro. Né? Então, o que vocês estão achando agora das discussões do fake news ou das pessoas falarem dos dois lados, né? Inclusive, tem uma vaquinha, isso o filho do Bolsonaro falou, pra ajudar o cara. Fizeram um crowdfunding lá, que eu esqueci o nome disso aí. Tem algumas coisas bastante estranhas aí, como, por exemplo, os 4 advogados se prontificaram para imediatamente defendê-lo. Um deles é um que atuou, inclusive, na defesa do goleiro Bruno. Ele foi de avião particular para lá. Então, a mobilização imediata muito rápida. E as evidências, realmente, desse cartão, desse dinheiro que estava numa conta bancária, uma pessoa que estava desempregada desde maio, e ela estava ali no quarto, na pensão que ele pagou à vista, com 4 celulares. Mas a polícia não falou ainda isso. Não, tudo isso foi noticiado. Foi noticiado. Já tá no Isso é verdade, então, esses 350 pau? 350 pau na conta. Tô falando do notebook, dos celulares. E ele foi filiado ao PSOL. Porra, liga lá pros seus amigos da Federal, porra. Caramba. Caramba, meu. Porra, é fake news? É fake news. É fake news. Veio no grupo que eu participo da polícia. Peraí, ó. Ouve o cara, pô. Desculpa. Tá confusão. Veio num grupo que eu participo da Polícia Federal, falando... Encontraram 350 mil na conta do cara e depois foi negado. Eu acho que tem um grande problema que inclusive envolve a polícia, é que é o seguinte, há pouco tempo as grandes mídias ficavam abanando o rabo pro ouvinte, pro telespectador, pro leitor, falando, vem aqui, curta, participe. Aí de um ano pra cá, quando as mídias sociais cresceram muito, mudou a pegada. É assim, ó, nós da imprensa não praticamos fake news, quem pratica é o povo. Temos agências de checagem, mas você tem que entender do que o povo manda é um monte de porcaria, mas tem que ser minerado porque tem coisa muito boa também. Tem coisas maravilhosas. Como a gente vai saber? Minerando. Agora, me pega muito mal, eu acho que vai contra a democracia. A Globo fica falando o tempo todo, checamos o que é fato, o que é fake, põe no Google pra você ver. O Otávio Frias Filho, o grande Otávio, pra quem eu trabalhei por muitos anos, ex-diretor da Folha de São Paulo, morreu numa segunda-feira, 2 dias antes. O G1 matou o Otávio, tava anunciada a morte dele. No G1, por que vocês não anunciam da Globo que
errar é humano e quem faz fake news, às vezes, não é por má fé, mas simplesmente porque não pôde checar. Então, você me perguntou antes, Emílio, por que a polícia não investiga tanto? Porque não há uma central nas polícias responsável por minerar redes sociais e que destaquem o que investiguem o que é fake do que é fato. Não há uma integração para fazer essa mineração. Mas a polícia tem que fazer isso? A polícia tem que dizer que é verdade? Checar o WhatsApp? As polícias têm que ter. A ABIN tem. A Agência Brasileira de Inteligência tem. Não, mas ela produz inteligência interna. Ela não tá falando pro povo o que é verdade e o que não é. Acho que é um trabalho terrível uma polícia falando uma coisa dessas. Você tem que ter um departamento, o FBI tem. Checar informações do Twitter. Mas não é pra falar pro povo o que ele tem que pensar, o que é verdade e o que não é. O povo é a imprensa. É nós. É nós que fazemos o desserviço. Checar interna pra eles. A questão é a seguinte. Não é pra dizer o que é fake e o que não é. Tem que ser minerado por essas agências. Se faz no mundo todo. Inclusive o FBI faz hoje a mineração de Twitter das pessoas com geolocalização. O Twitter já mostra em que lugar você tá e ele te diz o cara está ou não perto do fato, classificação 60% veraz. Não há isso no Brasil. Com isso as investigações ficam muito lentas, sobretudo no que se refere a comunidades, como no Rio de Janeiro, em que boa parte das informações sobre a movimentação do narcotráfico vem de movimentações nas redes sociais. Nós não temos integrado um serviço que coloque isso. E no caso do serviço de Bolsonaro, inteligência da policial. Interno. Medo disso também. Não existe isso. Conclusão. Fica a grande mídia falando: nós somos os detentores do que é fake, do que é fato. Todo mundo erra pra caramba. O povão e a grande mídia. E a Globo, sobretudo. Não dá pra se arrostar a ideia de que você é o detentor da informação puríssima. Tem muita coisa boa no Twitter, também tem muita porcaria. A Globo News passou aquela tarde inteira repetindo sem parar que era um corte superficial, porque é uma cirurgia pouco invasiva, não sei mais o que, não foi nada demais, gente, calma, o cara tá bem, não sei mais o que. Depois a gente viu que não tinha nada disso, que era uma coisa realmente muito séria, que ele chegou quase morto no hospital. Muita gente no Albert Einstein falou assim, em questão de 5 minutos ele teria morrido. Cadê que a Globo News, que fica falando que ela diz o que é fato ou fake, que ela foi lá e falou assim, olha, o que a gente falou ontem o dia inteiro é fake. Mas calma lá, erramos ontem o dia inteiro. Foi o filho dele que falou isso. O primeiro cara que deu o depoimento foi o filho. Não, ele falou. O filho falou, tanto que eu recebi esse áudio. Tanto que eu recebi esse áudio. Beijo, Flá. Valeu, Flavinho. Flavinho falou. Foi superficial, o cara pegou a notícia e mandou. Ele falou, o cara é filho. Agora, depois ele falou. É porque na hora, quando ocorreu, não dá pra você ter ciência, não dá pra você saber o quanto que foi. A polícia foi muito rápida em retirado do local. E quando é esse tipo de lesão interna, o sangramento é hemorragia interna. É muito mais do que, quase não sangra muito. Sim, sangra por dentro, na verdade. Exatamente, ainda mais a faca, né? A faca, ela destrói tudo ali dentro. Diferente até, se fosse, por exemplo, um tiro, ali a queima-roupa, possivelmente não teria feito tanto estrago como ocorreu, porque um tiro a curta distância, ela vai possivelmente já vai cauterizar até ali exatamente a ferida, né? No caso da faca não, você pode fazer, você faz uma estocada, você movimenta ali dentro, a destruição, ainda mais se for de serra, você vai destruir tudo ali dentro. Eu quero lembrar, ela manja de arma, viu? Parabéns. A menina manja de arma, ela é atiradora. Os médicos da Santa Casa que atenderam. Era um hospital público. Era um hospital público. Era um show. Eram os médicos cubanos. Era. Médicos cubanos. Aí eles falaram, é virose. Médicos cubanos. Mais médicos da Dilma. Eu tava lá e eu não vi ninguém falando em espanhol, tá? Eles já conseguiram salvar a vida. O velho SUS. Graças ao Che Guevara salvou. Velho SUS. Ele é raiz, né? Vai pro SUS, se veste igual mendigo. Pois não. Eu quero fazer um alerta aqui. Tá bravo com a Globo. Não. Tá muito bravo com a Globo. Tá bravo com o Camarote, desculpa, viu, Camarote? Olha essa merda, Camarote. Vem aqui falar na minha cara. O Camarote é legal, pô. Camarote. Eu vou ampliar essa posição. Qual o maior colunista de economia do mundo? Paul Krugman, do New York Times, ganhador de um prêmio Nobel, tá? Quando o Trump ganhou, qual foi a coluna do senhor Paul Krugman? Senhores, retirem todo o dinheiro da Bolsa de Valores porque o país vai quebrar. Vocês têm dúvida
de que se candidatos da direita, como o Bolsonaro, ou digamos até do centro, ganharem as eleições para presidente, você vai ter esses economistas ou pseudo-economistas liberais, entre aspas, falando que a direita vai quebrar tudo. Eu não tenho a mínima dúvida. Eles já falam isso. Mínima dúvida. Vai acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos. O New York Times decretou a nova quebra da Bolsa de 2008 quando o Trump ganhou há pouco tempo. Isso vai acontecer no Brasil, inevitavelmente, é claro, armado por um grupo de esquerda infiltrado em todas as redações. Sou eu que tô dizendo, hein? Isso é o que tem a ver com o que o Emílio falou agora há pouco, que hoje em dia, até por motivações múltiplas, você tem todas as linhas de defesa de opinião com grande facilidade de acesso. O problema é que as pessoas não consomem a informação pela qualidade, elas consomem a informação pelo afeto. Elas vão acreditar ou vão atrás da informação que elas se sentem mais confortáveis em consumir. Então, se eu tenho uma orientação mais de esquerda, eu vou buscar lá os canais muito de esquerda, direita. Então, é o que me... Se eu sou paranoico, eu vou buscar as explicações mais paranoicas. Se eu sou ansioso, que nem o Emílio estava falando, eu vou buscar as que são mais sensacionalistas. As pessoas vão buscar sempre a informação que ressoa com o afeto delas, né? E no grupo delas, né? Elas ouvem o eco da turma que tá lá junto com ela. Exatamente. No Facebook dele, você na só bolha, fica... Né, na bolha, que eles chamam de bolha, tá né? Muito bem demonstrado. Tem estatísticas do próprio Facebook que demonstram muito bem isso, que a tendência quando você vai consumindo mais a rede social é você vai afunilando para receber só as notícias que ressoam com aquilo que você já acredita. Então você acha, não, todo mundo vai votar no Bolsonaro, ou o outro acha, não, todo mundo odeia o Bolsonaro. Isso, exatamente. Isso é ruim porque alimenta o fanatismo, né? Porque o John Lennon foi um fanático, agora um cara fanático. O fanatismo, ele é muito alimentado, né? E cada vez mais vai piorando, né, Emílio? Como até o Emílio falou no caso do Papa João Paulo II, que sofreu vários atentados, inclusive até ele tomou um tiro na praça lá no Vaticano, ele, graças a Deus, sobreviveu. Então, assim, o que é esse ódio que o Papa pregava para ele ter tomado um tiro? Eu acho que do Bolsonaro era o cara que estava mais exposto, né? Ele estava liderando as pesquisas, liderando as pesquisas, ele era o cara assim, mais exposto e, sei lá, mas assim, se você for ver, o último atentado que a gente teve, inclusive, a um possível presidenciável foi em 1966, com Costa e Silva, no atentado a um aeroporto de Guararapes, onde estouraram uma bomba e quase o mataram. Então, há muitos anos que não ocorria algo nesse sentido. Meteram bala no ônibus do Barba também, né? Mas aquilo ali, você vê que teve uma notícia... Não, peraí. 3 meses antes. 3 meses antes. 3 meses antes. Deixa o Boulos falar. 3 meses antes, o Jornal do Paraná falou que estavam planejando o atentado exatamente naquela cidade, porque é no meio do nada, uma cidade que não tem nada ali. Já falando, estão planejando aqui um atentado ao Lula... pra daqui a, sei lá, acho que eles erraram por questão de um mês, assim, falaram assim, vai ser daqui a 2 meses, foi dali a 3. E ninguém achou essa notícia estranha, porque eu achei uma notícia muito estranha. Como assim um jornal já tinha noticiado que naquela cidade, quedas do sei lá o quê, acho que é quedas do Iguaçu, não sei, uma cidade que não tinha nada, falaram assim, estão planejando um atentado ao Lula aqui, daqui a pouco acontece um atentado ao Lula, ninguém viu os tiros, ninguém viu nada, ninguém viu quem atirou. Aí vão lá e falam assim, olha, mas aconteceu a mesma coisa com o Lula. Estão tentando fazer uma tentativa de você equalizar 2 discursos. Ou seja, se você é uma pessoa que defende um lado, você vai falar assim, mas você é igual ao outro lado. Um lado enfia a faca na barriga de um homem, mas você é igualzinho. Eu falo, mas peraí, eu não fiz nada? Eu nunca falei que era pra enfiar a faca na barriga de alguém. Vão falar que eu tenho discurso de ódio agora porque eu não gosto de gente que enfia a faca na barriga dos outros? Vão querer me censurar agora? Falar assim, olha, mas o discurso de ódio é uma coisa que precisa ser criminalizada? Peraí, eu não tô fazendo nada, eu tô falando que a ordem social que eu defendo é que um criminoso, alguém que pratique violência, agressão, tentativa de homicídio, ou homicídio, estupro, qualquer coisa, tem que ir pra cadeia. Aí eu é que sou considerado a pessoa violenta, perigosa, fascista? Peraí. Eu tô defendendo simplesmente uma ordem. Que história é essa de equalizar os 2 lados? A culpa de quem dá um tiro é de quem apertou o gatilho. A culpa de quem deu uma facada é da pessoa que deu a facada. Não é da sociedade, não dá pra terceiro. Assim como a culpa do estupro nunca é da ministra. Mas posso fazer uma colocação, Emílio? Sabe o que você tava falando? Que o cara que deu a facada no Bolsonaro era do PSOL.
Então você tá colocando também do partido. Eu tô falando que o discurso dele. Cuidado, porque a gente também tá... Daí o Lula, atiraram, quem atirou no Lula. Eu acho que a gente fica... A nossa precisaria, a gente teríamos que ter um psiquiatra. Sabe nos termos da rede social, quando você assina o agree do Facebook, pro cara não usar o Twitter ou o Facebook à base de remédios também. Eu faria isso. Eu sugiro, você que é um doutor psiquiatra, não é isso? Sim. Eu sugiro colocar lítio nas caixas d'água. Sim. O doutor Isaac Efraim. Acalmada na turma. Meu amigo, doutor Isaac Efraim, há muitos anos ele fala isso. Ele fala, Emílio, pra gente deixar... Doutor Isaac. Pra sociedade ficar bem calminha, é só colocar lítio na caixa. Você vai na Sabesp, você faz um cálculo, coloca lítio. A turma vai ficar... Equalizada. Carro do lítio. Eu vou fazer do Iguaçu foi a cidade onde o MST nasceu, só pra lembrar. Eu vou fazer um break agora. A balística diz que o tiro foi dado com o ônibus parado, né? Então não dá pra gente comparar. A gente não tem vídeo do tiro. Mas não compare. A gente não tem vídeo do tiro. Nós temos vídeo do Jair Bolsonaro levando uma facada. Mas independente confissão e tudo paz nos estádios, vamos nos abraçar aqui. Muito bem, eu vou fazer um pequeno intervalo agora. O papo tá muito bom. Flávio Morgenstern tá aqui com a gente, o Flávio Morgan do Twitter, ele que tá sempre participando aqui do Pânico. A Letícia Catel também tá aqui, o Tonholi e o doutor Renato Mancini, médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. USP deve ser canhota, pelo jeito. Ele foi contaminado aí pela esquerda. Nossa, Comuninha. Quem é? Contaminado. Doutor Comuna. E amanhã teremos Henrique Meirelles aqui. O velho Meirelles de sunga. Uma nova gincana bem errado, hein? Amanhã, Henrique Meirelles de sunga no programa. Tem banheiro do Gugu também? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa, aliás, várias presenças nesse programa, afinal de contas, estamos falando da facada, hashtag facada no Bolsonaro. Mande aí o seu palpite, o seu papo, nós queremos saber o que você acha. A Letícia Catel está aqui, ela é empreendedora, ela é do comércio internacional, fez MBA em gestão empresarial, empresárias do ramo de alta tecnologia e soluções para a indústria brasileira. Temos aqui o Flávio Morgan do Twitter, o Flávio Morgenstern, ele que é escritor, analista político, palestrante, tradutor, ele já escreveu livros, ele fala sobre política, tem um papel importante na internet. O Cláudio Tonholi é o nosso mestre, professor, mestre em psicanálise, doutor em filosofia, e temos aqui o doutor Renato Mancini, psiquiatra, médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. Só complementar uma coisinha. Eu estou aqui porque eu sou apoiadora do Jair Bolsonaro. Sou mulher, apoio a candidatura dele, por isso que eu fui convidada, né? Poderia falar sobre comércio exterior, mas eu não vim pra falar disso aqui. Ela fez as armas com as mãos, né? Você viu? Eu tenho uma pergunta. Mas podemos falar também o que vocês quiserem. Tem uma pergunta pra eles. Pois não. Pra Letícia, pro Flávio e pro doutor Renato. Os Marines, quando... Eu discordo. Quando pegam um terrorista... Putz! Quando eles matam um terrorista, a frase que eles falam é You reap what you sow. Você colheu o que você plantou. Vamos deixar essa frase de lado? E vamos voltar para um lado cabotino meu. Você tem um candidato, que me desculpe os bolsonaristas, que fica o tempo todo fazendo arminha. Sim. Aí esse candidato vai pro norte do Brasil, pega um tripé de uma câmera e imita uma metralhadora .50 falando que é para metralhar todos os petistas, depois pede desculpas falando que ele tava brincando. Aí aparece um psicopata, é óbvio, esse cara que saqueou o candidato. Não acho tão óbvio assim. É óbvio que é psicopata. Eu não acho tão óbvio assim. Pega um psicopata e vai lá, fura ele. Passado pouco tempo, um dia e meio, o candidato volta a fazer a sua postura aí na recuperação pós-UTI. Pergunta, será que o candidato Bolsonaro não está vendendo de barato para um monte de psicopata a ideia de que ele está levando de volta o que ele está pregando? Ladies first. Mas pelo contrário, isso é um símbolo porque o partido Jair Bolsonaro, ele defende
o porte, o uso de arma para o cidadão de bem ele poder se defender, a legítima defesa. E por isso desse símbolo e não uma incitação à violência. Eu sou um cidadão do mal, eu não posso usar isso. Ele estava numa brincadeira, falou isso, depois ele se desculpou. Eu queria que a Glaze Hoffman, quando ela disse vamos matar gente, ou o Lauro Lassi, quando falou vamos fuzilar, ou o Disseu, vão apanhar na rua, a Benedita da Silva que falando que não haverá rendição sem sangue, que eles dissessem também que foi uma brincadeira. Os dois falam merda. Né? Então, vamos ser honestos. Todo mundo fala. Todo mundo fala muita merda nesse negócio que virou aí, todo mundo fala merda. Minha mãe falava, você não lava a louça, eu vou te matar. Inclusive o Bolsonaro desejou a morte da Dilma. Você pega... Vou citar exemplos. Você pega um defensor de uma determinada minoria e o cara que ataca essa mesma minoria, na verdade eles se alimentam. Um nutre o outro. Claro, né? Um dá voto pro outro, inclusive. Um elege o outro, inclusive. Então, mas aí que tá o detalhe, porque, por exemplo, funcionava muito bem quando você é um deputado federal. Por exemplo, o Bolsonaro, ele era deputado federal, ele tinha essa visão, vamos chamar assim, mais radical, né? E aquele outro cara, o baiano que brigava com ele, ai meu bem, Jean Willis. Um dá voto pro outro. Um dá voto pro outro. Vote em mim, senão ele vai ser eleito. Isso, quando você pega a sociedade que já está temerosa, está com a toba na mão, está com muito medo de tudo, está tremendo de medo, isso é complicado, porque o cidadão de bem, como ela bem disse, ele não sabe se ele compra uma garrucha, se ele se esconde na toca do Bin Laden, ele não sabe o que fazer. Ele fica receoso, qualquer que seja o cara. E aí entra uma coisa isso é ruim. Sim, isso é péssimo. É ruim pro cara que vai ser o estadista. Não é? O cara que vai ser o cara mais importante. Você não acha Morgenstein? Deixa o doutor terminar só. Não, e entra uma coisa que o Flávio falou, que ele falou assim, quando o cara vai lá e dá uma facada no outro, a culpa é dele, né? E aí entra a questão de culpa e de responsabilidade e uma terceira coisa que é o comportamento humano, que é muito complexo. Então, quando você vai falar de culpa, se esse Adélio, né, o nome dele? Sim. O cara que dá facada. O cara que Adélio. Se o Adélio for, se ele for avaliado por um perito e determinar que ele não é imputável, talvez ele não tenha culpa, né? Então, a culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. O cara pode ter culpa, pode ter responsabilidade, pode não ter culpa, né? E tem uma terceira coisa que é o comportamento. Então, quando as pessoas discutem essa questão de culpa ou não, ou de influência ou não, que foi a pergunta, né? Quando o cara faz assim, não tem uma influência no comportamento das pessoas? Claro que tem, né? É claro que as pessoas ficam mais movidas, ficam com raiva, né? Senão não existia crime passional, né? O cara tava com raiva, foi lá e cometeu um crime. Ao mesmo tempo, você não pode, de novo, a responsabilidade. Você pode responsabilizar o Bolsonaro pela facada que ele tomou, né? Mas que esses caras famosos, principalmente esses mais extremistas, jogam pra galera, jogam muito, né? Ele, o Lula, todos esses caras, eles jogam muito pra galera, o Boulos, né? E aí fica essa coisa de um ficar jogando pro outro, um dá voto pro outro, na verdade. Eu acho, assim, muito perigoso a gente também ir demais por essa seara, porque senão é a mesma coisa que eu falar, Marielle Franco colheu o que ela plantou. Você reparou que ninguém usou essa frase no caso dela. Ninguém usou essa frase. Marielle? No caso da Marielle. Que também não... Que eu acho um absurdo. Eu acho também um absurdo. não acharam seria também, um absurdo. até agora não tá explicado, né? Então, mas seria um absurdo. Você não acha que seria um absurdo falar assim, olha, Marielle colheu o que plantou? Seria um absurdo. Então, assim, o que eu acho muito complicado é que assim, a gente precisa separar o caso aqui em questão, que foi nitidamente um crime político. Eu acho que esse cara pode ter os problemas na cabeça dele que forem. Ele não parece ser uma pessoa muito normal. Agora, há uma ideologia reinante sendo colocada nas crianças, nas escolas, na mídia, em tudo quanto é lugar, que favorece, como eu disse, uma adjetificação extrema. O caso, por exemplo, dessa frase que você disse, vamos metralhar a petralhada. Você repara que toda vez que essa frase é citada, eles não colocam a frase inteira. Porque a frase inteira foi, vamos metralhar a petralhada e mandar eles plantarem grama na Venezuela. Quer dizer, era nitidamente uma frase, uma figura de linguagem. Isso aí não foi literal. Porque senão você não manda o cara que tá morto e
plantar grama na Venezuela. Entendeu? Agora, quando você vai ver essas frases da esquerda, Mauro Iazzi citando Bertolt Brecht, cadê a figura de linguagem e falar assim, olha, a gente quer uma boa espingarda com uma boa bala numa boa cova pra falar com a burguesia. Calma aí, denúncia, plantão. Denúncia. Plantão da Globo. A esquerda ela vem demonstrando... Marina Manteiga tem WhatsApp do pai dela, vai lá. E da Ibagens é a grávida de Taubaté. Escuta bem isso daqui. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Não tô escutando bem isso. Põe o fone. Com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo como é incompetente ou incompetenta à frente de um país Quer que eu ponha tão de grande, novo? maravilhoso como esse aqui. Peraí, deixa eu pôr de novo. Tava baixo a hora da... É o áudio da grávida gemidão, de Taubaté. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo como é incompetente ou incompetente. Vamos lá. Vocês acham isso legal? Eu não tô falando que eu acho legal. Em nenhum dos dois. Lógico que não é legal. Obviamente que não. Acho legal Agora, você querer que uma pessoa morra. Agora, vamos separar duas coisas. Uma coisa é minha ação, como por exemplo, eu falar assim, olha, eu quero que essa comunada se lasque no meio do mato. Outra coisa é enfiar a faca na barriga de alguém. Então, assim, a gente parece que voltou ao nível antropológico do pensamento mágico. Quer dizer, parece que se eu falar uma coisa, é a mesma coisa que enfiar a faca em alguém. Eu sei que algumas palavras podem ser duras, mas nem a palavra mais dura de todas é uma faca. Você não pode entendeu? desejar a morte pra ninguém, independente Tudo se bem. Mas, Emílio, ninguém merece levar uma coisa facada por interessante. pensar diferente. Não, é óbvio que ninguém merece. Ninguém aqui tá falando, tá apoiando que ele deva receber qualquer facada que seja. Mas eu acho que ninguém tem que desejar a morte pra ninguém. Com certeza. Então você vai lá falar assim, discordo. Não, mas desejar a morte é uma coisa, matar outra pessoa é outra. O presidente do PT do Rio de Janeiro... Eu desejo a morte de muitas. Você não sabe o que eu desejo a morte das pessoas. Mas não vou matar, porque, lógico. A mesma coisa que a gente Você é um cristão, então você nem cristão eu sou, mas é que eu tenho medo, eu faço as coisas. Eu sou um escravo da sociedade. Mas sabe, Emílio, já que nós citamos a pessoa que não eu tenho medo do imposto de renda, pô. Já que nós citamos a pessoa que não deve ser nomeada, só a gente lembrar, por exemplo, da frase da própria Dilma Rousseff falando, o Bolsonaro colheu o que plantou. Falou assim, você foi da VAR Palmares. Será que a Dilma colheu o que plantou? Isso porque ela sofreu impeachment. Tudo que ela sofreu foi impeachment. Como eu disse, estão querendo equalizar os dois discursos. Um discurso que ele é violento, que ele é de falar assim, a gente vai meter bala na direita, vamos enfiar a faca, Bolsonaro precisa morrer porque ele é nazista, com um discurso de falar assim, olha, eu quero que essa mulher vá pro cacete, entendeu? Não tem comparação. A violência que está vindo, a violência física, a violência real, só tá vindo de um lado. A Janaína Pascoal falou isso esses dias. Vocês estão na mídia, estão querendo falar assim, porque é o clima de polarização. Que polarização? Toda hora que tem violência é de gente de esquerda partindo pra direita. Foi o terceiro caso de alguém do PSL que ficou em estado inconsciente. O professor Galdino, em Curitiba, foi agredido. Gente que, quando fizeram o filme do Olavo, levaram uma paulada com prego na cabeça, entendeu? Tem foto de... Procura isso na internet. Tem gente... No caso lá, um cara que tentou ser prefeito de Diadema, na frente do Instituto Lula, porque um cara discordou do Lula, jogou a cabeça dele embaixo de um caminhão. Agora entendeu? Foi isso, né? Foi agora. Agora, Alguém fez isso com o PT, eu simplesmente falo assim, eu quero que o petista morra. Pô, isso aí qualquer um diz, entendeu? Qualquer um diz. Mas Sinto os ataques muito. que andam vindo é sempre da esquerda, como os Sempre. apoiadores do Bolsonaro, que foram agredidos numa federal no Rio Grande do Sul, e agredidos, assim, foram ameaçados com foice carro e facas, quebrado. né? Então não dá pra equalizar, falar assim, mas um discurso é a mesma coisa que uma facada. Peraí, a palavra mais dura que exista, ela não é uma facada na barriga. Eu não entendi uma coisa. Vocês acham que o cara, por ser de direita, a orientação política dele faz com que ele não tenha esse tipo de atitude agressiva? Ou ao contrário, o cara, por ser de esquerda, faz com que ele tenha esse tipo de atitude agressiva? Eu não quero defender nenhum dos dois lados, mas só pra eu entender. Eu vou tentar explicar um pouco melhor, porque eu acho que é uma pergunta realmente muito séria. Porque assim, o que eu vejo é que você tem uma ideologia dominante no Brasil, que é essa ideologia da esquerda, uma ideologia mais cultural hoje, ela não é mais aquela esquerda, sabe, da caserna, da revolução, ela é uma ideologia mais cultural, vai pela reforma e não pela revolução, em que você está pregando, de fato, uma
uma adjetivação extrema, uma rotulação. Algumas pessoas, é sempre aquele... Eu odeio a classe média da Marilena Chauí. Vou chamar ela de nazista agora, só porque ela falou que ela odeia a classe média. Então você menospreza um certo segmento da sociedade. Ou seja, quem não está dentro do PT é tudo fascista, é tudo nazista. Sim. Então, quando acontece, você tem uma facilitação, entendeu, com esse discurso, que quando há uma violência, quando uma pessoa com um pino um pouco frouxo pratica uma violência contra uma pessoa da direita, pior que eu também acho. Eu acho que esse cara deve ser muito mais racional do que estão pintando ele. Mas quando você tem uma agressão de fato, uma violência física, você teve toda uma facilitação pra isso. Agora entendeu? tem uma coisa que, Flávio, eu acho que não é questão de achar, é a realidade. Quem de direita saiu na rua, saiu agredindo, matou alguém, tentou assassinar, como a gente está vendo inúmeros casos da esquerda agredindo pessoas que dizem ser conservadoras, que são de direita. O porquê esse motivo? Eu acho que é algo até histórico da esquerda. Sempre você pode ver o quanto milhões de pessoas que ela fuzilou, que ela matou. Che Guevara, Mao Tse Tung. A direita também. Não tem bonzinho nesse bebê. Porque o Reagan fuzilou alguém. Alguma coisa sem falar direita, esquerda. Thatcher. Não vamos achar. Peraí, não vamos achar que esses caras que é tudo bonzinho e tem anjo e tem demônio. Não acho mesmo. Você sabe. Agora, a questão é que você tem uma ideologia que facilita isso. Agora, eu entendi muito bem o que você falou. O que eu defendo, Emílio, o que eu defendo é que a gente tenha uma ordem social em que uma pessoa que comete um crime vá pra cadeia. E isso tá sendo colocado como discurso de ódio, entendeu? Quer dizer, eu simplesmente falar assim, olha, eu quero que todo mundo conviva pacificamente, eu defendo o direito da esquerda de falar o que quiser, inclusive mais direito do que ela tem pela Constituição Federal de 88. Eu defendo muito mais direitos à esquerda, entendeu? Eu só não defendo a violência, eu não defendo o crime. Eu acho que o crime deve ser punido. E isso é que tá sendo colocado como discurso de ódio. Isso que tá sendo colocado como uma postura radical, entendeu? Como que pintam o Bolsonaro de extrema direita, é sempre extrema, parece que não existe extrema esquerda. O cara ainda fala, eu sou da esquerda moderada. Pô, se o moderado enfiar a faca, imagina o que é extrema esquerda, então, pelo amor de Deus. Olha, mas tem uma coisa acho que a gente não pode descartar, é a violência simbólica. Que é a violência que se dá pelos gestos, pela linguagem, pelas significações, pelas representações. Piadinha. A violência simbólica... Não, piada é outra coisa, ela não é declarada, ela passa pelo pelo lateral. Até o que eu tô falando é... A violência simbólica num cara pegar um pé de metralhadora, de câmera e falar que é uma metralhadora... O Bolsonaro é burro. Não sai o tiro, o Lula eu não lembro. jamais faria isso. O Lula é um puta ladrão, mas ele jamais faria isso. Ele pode até mandar os capangas dele matar o Celso Daniel, mas ele jamais pegaria a metralhadora e daria a tapa praticando esse tipo de violência simbólica. A ponto de, no violência dia 7, simbólica. No tempo... Claro, tem um áudio do Lula onde ele isso fala aqui é uma que tem violência. Que meter a porrada em coxinha. Ele falou que precisava meter a porrada em coxinha. Eu tô falando do Michelzinho Temer no dia 7 de setembro. Ele fazia a mesma coisa. Todo mundo fazia nos anos 80. Nos anos 80 todo mundo fazia isso. Emílio. Então todo mundo sobreviveu. Você morreu nos anos 80 porque alguém apontou o dedo pra você. Bolsonaro é uma pessoa muito brincalhona. Ele fala até, né? Brincadeira sadia. Brincadeira sadia. E agora com as piadas que tiveram da facada, já viu o Bolsonaro pula pirata? Várias piadas. Já vi. A barriga do Bolsonaro tem mais ponto que o Geraldo Alckmin. Isso, e eu nunca vi tantas pessoas haters atacando violentamente as pessoas que postam essas piadas. Foi uma coisa... Por que as pessoas ficam tão magoadas? É meio hipócrita uma pessoa que brinca tanto quando é alvo de brincadeira se ofender tanto. Eu não entendi isso, esse movimento tão agressivo. Doutor, você que estudou cabeça do Homo sapiens, o que é isso, meu? A gente ainda tá achando... a gente tá num momento de transição. A gente ainda tá achando esse equilíbrio de como que a gente faz pra brincar e ao mesmo tempo respeitar a individualidade de cada um, né? Porque o humor, ele é muito baseado na frustração, ele é muito baseado em você apontar algo que é negativo, né? Então, hoje em dia o humor tá buscando muito essa solução em eu falar algo negativo de mim mesmo, né? Eu apontar alguma falha minha, porque se eu aponto pro outro, cada vez mais isso é visto como algo negativo. Mas eu já vi até alguns programas aqui que vocês trouxeram, por exemplo, o Rafinha Bastos, que é campeão, né, de polêmicas aqui, ficar para discutir isso, porque a gente ainda está discutindo isso não só no humor, como de uma maneira geral na sociedade. Como que eu faço para
ter liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, respeitar a liberdade individual. O pessoal tava falando aqui do Bolsonaro. Pode ou não pode fazer esse gesto? Pode ou não pode falar aquilo que tava naquele áudio? A questão é, ele pode ter liberdade de expressão, mas se ele fala tudo isso, se ele faz tudo isso e ele quer ser presidente, ele vai representar todos os brasileiros? O que será que determinados segmentos da sociedade vão sentir na hora que ele se eleger presidente? Certamente não vão se sentir representados. A mesma coisa aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, né? Ele foi eleito, maioria, legítimo, mas o que aconteceu quando ele chegou lá é que tem vários segmentos da sociedade que não se sentem representados por ele, né? Então como é que fica isso? A gente não tem uma resposta ainda. A gente ainda Mas, doutor, só peço para os fãs Bolsonaro, calma, é tudo humor, não precisa... Brincadeira, eu acho complicado falar isso, porque assim, numa democracia, uma das negatividades da democracia que ninguém comenta, nenhum presidente ele representa todo mundo. Nunca ele foi feito pra isso. Todo mundo vai lá e fala assim, esse presidente foi uma desgraça. Inclusive, o presidente que eu vou gostar vai ser o presidente que você vai detestar e vice-versa. Agora, esse negócio de violência simbólica, eu acho muito complicado você falar de uma coisa como essa, porque assim, o símbolo do Bolsonaro é segurança. Segurança, como que você vai fazer? Com florzinha? A frase que ele sempre faz, vai dar florzinha pros caras? Não adianta. A frase que tá todo mundo repetindo aí, a Marina Silva não cansa de repetir esse clichê, um slogan tão imbecil, que é falar assim, a violência não se combate com mais violência. Peraí, como que se combate então? Com educação! Se um champinho aparece na tua frente, enfia a faca, te sequestra, te estupra, te mata, te degola, como é com educação? Se as armas estivessem liberadas, o Bolsonaro tava morto agora, que o cara não, tinha dado porque, um teco na cabeça dele. Peraí. Letícia Catela é atiradora, você tem medo dela? Ela eu vai falei falar isso no começo do programa. Você não prestou Inclusive, atenção. Meu babaca. Mas eu repito. Se tivesse sido um tiro ali a curto alcance, como foi no caso da faca, o ferimento ele já cauteriza, pelo calor até da munição. E sem falar que a munição, a bala, quando ela entra, ela não vai fazer um estrago assim tão grande como a faca. A faca você dá, é retilínea, a faca você dá uma estocada, você consegue mexer ali dentro, você tira. E se for ainda de serra, você vai estraçalhar tudo tipo ali a do dentro. Rambo. Então, exatamente. Eu quero uma faca do Rambo. Vai ser muito pior. A faca do Rambo. Faz o seguinte, entra no IML, olha os corpos lá que estão com uma bala na barriga, os corpos com uma facada, e eu vou te falar, se você precisar tomar uma facada ou uma bala, qual que você escolhe? Você prefere que uma bala? Não vai preferir a bala. Por favor, os caras estão discutindo bala ou faca. Não é direita mais esquerda agora, Emílio. É bala ou faca. Bala ou faca. Eu falei, o que você vota? Bancada BBB, boi, bala e bíblia. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Talvez. Paulinha, claro. Muito obrigada. Queria perguntar para o Dr. Renato Mancini, lembrando que hoje é dia 10 de setembro, hoje é o dia da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, um dia super importante. E, doutor, eu queria saber se essa onda, né, o país tão polarizado, se isso pode ocasionar ataques do outro lado também. Então, um fã, um eleitor do Bolsonaro, pode ir lá e querer descontar no Boulos, no Haddad, enfim. E isso acaba gerando uma coisa meio torcida organizada, né? Que os times estão ali jogando, os jogadores são amigos, os dirigentes também, mas as pessoas estão se matando na arquibancada. Com certeza. Com certeza. Eu te agradeço trazer o tema do Setembro Amarelo, é muito importante. A gente já há alguns anos tem essa campanha de prevenção ao suicídio. É muito importante a gente falar isso, desestigmatizar as doenças mentais. Como qualquer outra doença, o cérebro, como qualquer outro órgão do corpo, pode adoecer. Se isso acontecer, tem que buscar ajuda, tem que ajudar a pessoa a buscar tratamento, porque quase totalidade dos suicídios, mais de 98% dos casos de suicídio acontecem em pessoas que têm um transtorno mental, ou seja, poderiam ser tratados e não acontecer. Então isso é muito importante, eu te agradeço por trazer isso. E a resposta à sua pergunta é sim. Como a gente estava conversando aqui, esses extremos eles acabam se retroalimentando, então eu vou discordar do Flávio dessa questão de falar assim, né, eu ouço muito nas discussões a questão de segurança. Não, segurança você tem que ter ali uma polícia armada e tal. Isso é uma parte de você trazer segurança. A gente tem ampla... muitos dados gerados ao longo de décadas de que nos países que conseguiram chegar num nível bom socioeconômico e de segurança, eles conseguiram por um conjunto de coisas, né? Eu me lembro
o pessoal tava tirando sarro aqui que eu estudei na USP, eu me lembro quando eu estudei... Eu também tirei. Quando eu estudei na USP... Também estudei. Tinham certos lugares que era... E hoje acho que até piorou. Perigoso você passar a noite, que você podia ser assaltado porque não podia entrar a polícia não entrava lá, não sei porquê. E tinha a guarda lá, universitária que era ruim, não funcionava, então era perigoso e tal. E o que as pessoas defendiam não, você tem que colocar iluminação, ou você tem que fazer as pessoas transitarem, porque isso traz segurança, né? E nós alunos pensávamos, vai você lá, passar lá. A segurança tá virando uma escravidão do ser humano. A gente tá se escravizando em nome da segurança. É complicado, né? Porque quanto mais segurança tem, menos liberdade. Por exemplo, você vai no aeroporto, você chega no aeroporto, você vai viajar, em nome do Bin Laden, da segurança, porra, os caras te escaneiam, os caras te vê pelado. Eu sou um cidadão de bem. Você fica lá pelado, você abre a mão, você fala, não, em nome da segurança, eu vou aqui ficar pelado, mostrar que eu não tenho nada, aquele saco velho. Eu falo, porra, agora a mulherzinha lá tá vendo meu saco velho, aquele saco triste, ela tá vendo em nome da segurança. É que os seus filhos são... terrível, é terrível isso. Tenta entrar com uma mamadeira com leite do seu filho. É terrível. Um pozinho branco. Isso é terrível. E a gente vai se escravizando pela sensação. As bactérias hoje fortíssimas. Bactérias, as doenças que vêm, né? Ou essas gripes que eles veem. Porra, meu filho tossiu. Então, olha, é sério, isso é sério, isso é do século XXI, cara. A gente tá com medo. Os caras têm medo do Brasil. O Brasil vai virar Venezuela. Nossa, vamos não sei o que, o outro vem a faca, o tiro. Com PT volta mesmo. Com PT vira mesmo. Complicado. Ou com a Marina Silva, com o Alckmin, a única diferença é em quanto tempo. Um com 6 meses, outro 1 ano, outro 2 anos. Tem medo de tudo. Tem um livro bom pra vocês lerem, A Cultura do Medo. Eu tenho medo do Bolsonaro, que o Bolsonaro vai transformar isso aqui, vai ser nazista, e outro, não, mas vai virar Venezuela. E os caras com medo, doutor. Isso são ondas. Um puta cagaço, me dá uns 5 remédios agora. Já! Doutor, já! Eu quero Daqui a pouquinho a gente volta. O papo está muito bom. Que foi? Amanhã teremos Henrique Meirelles de sunga. Vermelha. Vermelha. Henrique Meirelles. A gincana maluca do Gugu. Meirelles. Traz a banheira. Meirelles. Amandinha Ramalho vai falar ou não? Não tem nada de sunga. Eu quero ficar pra bem lembrar a todos os nossos ouvintes internautas, não tem nada de sunga. É humor. Da sua cabeça, é uma sabatina que estamos fazendo com todos os candidatos. Cadeira sadia aí, pô. Também, né? Coitado. E a gente espera que o Bolsonaro se recupere até a data dele. Empoderada. Lacradora. Mulheres lacradoras, empoderadíssimas. Chegou chegando. Depois do intervalo, eu queria perguntar pro Flávio por que ele tá fazendo cosplay de Boulos. Tá a carinha do Boulos. Né? Nossa, pena que você é grande. Tá a carinha do Boulos. Com a barbinha do Boulos. Assim, com a sua jaqueta Julian Marcuí. Eu já fui caluniado aqui nesse programa. A Amanda me mandando tomar naquele lugar ao vivo. Eu menos. Uma coisa a gente tem que falar. Que bela barba que tá o Boulos. Que bela a barba. Bolos de fubá. Boulos é o primeiro Lula. Puta, eu vou tomar bullying agora por 10 anos depois. Violência simbólica, Tonholi. Violência simbólica aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres, encantadoras nesse programa. Tá aqui o Flávio Morgenstern, conhecido como Flávio Morgan. Ele tá sempre aqui participando do Pânico. Sempre ele tem assim... Não, sério. Boulos entra no Twitter dele. Processar alguém aqui. Você tá vendo, Flávio? Corta a barba. Pô, o cara sempre vem colaborar com o programa, dando a visão dele. Igual. A visão dele de direita. Temos aqui, eu tô conhecendo agora essa simpatia, que é Letícia Catel. E temos aqui o Tonholi, o velho e bom professor Tonholi, queridíssimo das feminazes, e o doutor Renato Mancini, médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. Estamos batendo um papo aqui. A hashtag é facada do Bolsonaro. Me parece Bolsonaro. Facada no Bolsonaro. Facada no Bolsonaro é a nossa hashtag para você mandar perguntas. Emílio, o vinheteiro. Ele pediu uma... Eu tenho uma pergunta pro psiquiatra aqui. Assim como o Adélio, eu também escuto vozes. Meu Deus. O tempo inteiro eu tô ouvindo vozes falando assim: Lorde Vinheteiro, você precisa de champolas. Vá em busca das suas champolas.
Então eu te pergunto, o que eu faço pra parar de ouvir essas malditas vozes que você fica pensando o tempo inteiro nisso e aí você não faz as coisas importantes? O que eu faço? Você tem uma cura rápida sem remedinho, hein? Não, tem que ter remedinho. Psicoterapia, né? Tem que ter remédio. Hipnose. Tem remedinho? Não tem. Precisa de remedinho. Acabou, não? Só remédio. Só isso. Emílio, Pois tem não. uma questão pra... Principalmente pra... Você tá com medo você tá com medo de fazer Flávio. piada. Ele tá com medo dos Não, o Bolsonaro. Brasil tá com medo. Tá com minha medo dos vida, Bolsonaro. Todo mundo tem medo, né? Fala Flávio Morgenstern no seu Twitter, acabam com sua vida. Você pode parar de me xingar e talvez as pessoas não xinguem de volta. Posso xingar de novo? Eles querem que eu xingue no ar. Eles falam, xinga no ar, seu de coragem. Vai xingar o Boulos. Xinga aí. Xinga ele no Twitter. Posso xingar ao vivo? Xinga, meu. Morgenstern, você é chato Nossa. pra caralho. Obrigado. Que é isso? Só pra criar polêmica. Não, Que é a gente isso? é amigo. Poxa vida. Tá vendo? Tá vendo, Flavião? Isso Você veio com a jaqueta. Você lembra que eu falei? Você lembra que eu vem falei aqui agora há com pouco? Com a elegância Não, da isso jaqueta. daqui é uma... cara É uma vem dicotomia, não é, doutor? Não, é uma dialética. Eu te odeio, você me odeia e a gente se retroalimenta. Tem Você uma lembra arma que eu no falei Twitter que eu do defendo o maluco, maior mano? direito para a esquerda falar o que ela tem do que ela tem hoje? Então Você é isso. realmente Tipo, acha que eu sou xinga da aí, tô esquerda? aqui. Então pronto. Eu adoro Controle ser da reto. mídia, sem marco Sem regulador. controle, Obrigado, controle social Flávio, da você é muito mídia. democracia, Tudo censura isso aí. Adoro o Flávio. Essa sensação de que eu tô combatendo o mal, de que o do outro lado, a pessoa que tá do outro lado, ela... Se eu Inimiga. derrotá-la, nossa, eu vou chegar no final do arco-íris, o pote de ouro. Se o fulano ou Beltrano for eleito, finalmente o Brasil vai se resolver e eu não vou ter que levantar um pelo pra isso. É tão sedutora essa ideia que as pessoas... Mas acho que isso vem um pouco de uma revolta popular, porque a gente aceitou aí 8 anos do PSDB, 13 anos do PT, 2 do MDB e agora a primeira vez em conservador ameaça mas chegar ao vamos poder, pensar, ele mas tentou assassiná-lo. Vamos pensar, vamos aprofundar o nosso pensamento. Vamos. Vamos esquecer PT. Eu também entendo isso. Eu entendo também quem vai votar em Bolsonaro. Eu também acho que... Tem até uns amigos que são. Que é? Tem até uns amigos que são, né? Aquela coisa. Eu Ah, não tenho tem nada uns contra, amigos. tem até É uns isso. amigos. É. Não, Tem eu consigo entender. São assumidos no Bolsonaro. Eu consigo entender esse momento que os caras querem mudança. Eu acho válido isso. E acho que a democracia ela funciona por isso mesmo. Eu posso também não concordar muito com esse negócio de fazer. Você acabou de fazer assim, ó. Já fez. Você continua fazendo. Sim, mas eu não acho. Eu não acho bacana isso. Eu não acho elegante isso. Ponto. Mas eu respeito também e Não consigo tem entender. savoir-faire, É o caso de né? revogar o Estatuto do Desarmamento. Inclusive em Minas, Beleza, lá mas tem vamos o Estatuto esquecer. do Desfacamento, ninguém pode portar uma arma com mais de 10 centímetros. E mesmo assim, a pessoa portou, inclusive foram mais de 12 centímetros que entrou na barriga do Bolsonaro. E assim, o Estatuto não adiantou. Criminoso não segue lei. 12 centímetros. Existe. Existe. Uau, Existe. esse nome? Isso é brincadeira, né? Tem desarmamento e falei desfacamento. Mas não ele pode, tem adiantou lei. nada. Mas Letícia, você que é partidária do Bolsonaro, como é que você acha que vai ser agora a campanha dele, já que ele tá internado? Como é que vai funcionar essa parte de divulgar as propostas dele? Como é que vai ser? Olha, tem uma militância que não é controlada nem nada pelo partido, nem pelo próprio Bolsonaro, que ela é totalmente voluntária, que está dizendo, descansa capitão, que a campanha é nós que vamos fazer. Então as pessoas estão se mobilizando nessa impossibilidade dele poder ir em debates de TV, em poder circular o Brasil, em poder trazer mais votos para ele. Então, mas voltando ao que eu estava falando para você, minha querida, eu acho a gente idealista e ingênuo. A gente é muito idealista. Acho bacana isso. É legal defender o ponto de vista e não sei o quê. Acho que hoje em dia, com rede social, a pessoa mais ou menos ela quer ter a opinião dela e a opinião dela é muito forte. Por exemplo, vamos imaginar que eu leio a Bíblia e eu não concordo com alguma coisa da Bíblia. Se eu falo, não, a Bíblia, nesse aspecto, a minha opinião é mais importante. Então, eu acho isso acontece muito em rede social, porque a opinião da pessoa ela se tornou muito importante. Mas em relação ao poder, eu não acredito muito. Porque se você pensar bem, neste país que vivemos, nós tivemos de Ernesto Geisel a Dilma Rousseff. E a turma que se apropriava do país sempre esteve lá. Esses caras... Estão lá.
esses caras estão lá. O Brasil é cartelizado. O sistemão, ele se interessa disso. Então eles vão mudando as pessoas pra gente ter... Os palhaços mudam. Mudam os palhaços, mas o circo é o mesmo. Mas, Emílio, isso aconteceu com o PSDB e PT. Não é PSDB. Você teve da extrema-direita, você teve da extrema-direita, você teve os milicos lá e você teve milico na extrema-direita. Mas assim, vamos colocar, eu entendo o que você quer dizer. Tudo que você pode imaginar, que eu tô vivo ainda, que eu lembro. É muito sedutor você pensar que você pode colocar uma pessoa, um conjunto de salvador que vai resolver o seu problema. Isso é uma válvula de escape pra gente. Você fala, não, pode agora... continuar fazendo gato na tua internet, você pode continuar furando no supermercado. Doutor, enganando o Tinder. Usando software coerente. Tô fazendo um paralelo, já que você tá chamando os militares de extrema-direita. Eu tô dizendo que militar governou o Brasil durante 20 anos, certo? 21 anos. Dilma Rousseff era uma guerrilheira que foi lá, brigou com os milicos, não sei o quê. Brigou violentamente, né? Sim, brigou, mas também foi presidente. Dois presidentes de duas extremas, né? Durante os 20 anos. E quem ganhou com isso? A Odebrecht, as construtoras, os cartéis, os bancos. Emílio, Camura, cabeleireiro. E o Bamerindos continua numa boa. O Bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa e o Bamerindos continua numa boa. Já parou pra pensar nisso? Então, rapaz, às vezes fico meio triste. Não, Emílio, isso que você tá chamando é o que os americanos, eles denominam como Deep State, ou seja, aquelas velhas raposas que estão lá desde sempre. Pra você pensar no que é Deep State, pensa numa figura como o ACM. Lembra, o ACM, ele tava com os militares, depois tava com o PSDB, depois tava com o PT, quer dizer, ele não tem uma ideologia clara. Ele tá lá pra sempre. Então, você vê que tem alguns sobrenomes na política que se repetem por gerações, literalmente. Agora, não tô falando manteiga, óbvio. Mas quando você tem essa questão do Deep State, os americanos identificaram isso, falaram assim, essa é a turma do Deep State. O Trump, ele não era político, ele foi justamente contra o Deep State. Ele falou assim, eu vou brigar contra meu próprio partido, chegou lá, foi nomeado e depois não tinha apoio nem dentro dos próprios republicanos e acabou aparecendo como uma pessoa falando, eu sou contra o Deep State, sou contra a ONU, sou contra aquilo que estava sendo feito o tempo todo. Então assim, eu realmente entendo o que o doutor está dizendo, fala assim, olha, a gente não pode achar que alguém vai salvar a gente e continuar fazendo gato net. Eu entendo perfeitamente. Agora, não dá pra gente simplesmente falar assim, olha, todo mundo que vai aparecer lá, tudo sempre a mesma coisa, porque sempre foi a mesma coisa, não sei mais o que. Bolsonaro não tá representando a mesma política de sempre. Veja como é que ele nomeou o ministério. Ele foi lá negociar com o partido? Não. Como que ele negociou com a 30 anos? E daí? E a família ele não negociou da mesma forma. Ele não fez coligações porque ele não nenhuma coligação. Porque ninguém quis fazer também. Não. Quiseram? Como você não vai... Como assim? Você não quer coligação com quem tá ganhando? É o candidato em primeiro lugar nas pesquisas. Todos queriam o seu pedacinho. A maioria dos políticos, eles são fisiológicos. Eles sempre vão querer ir pro lado que tá ganhando. Tentaram ir pro Bolsonaro, mas ele não aceita fazer coligação, não aceita dar ministérios, não aceita dar cargos estatais. Ele não tentou com aquele outro lá. E até por isso que tinha só 8 segundos de TV. Eu não vou Mas o que ele tá falando é que você tá apoiando uma pessoa, pode ser o Bolsonaro, quem quer que você não votou no Aécio? Eu tive que votar porque não tinha opção. Não, ele era esquerda radical, mas é esquerda isso. mais moderada. Eu só chutei, tá? Vocês que se falaram aqui. Não, não tem o menor dor. Ninguém sabia. Tinha que escolher Tinha que escolher PT ou alguém contra o PT. Vai o desgraçado que aparecer na minha frente. Mas eu entendo o que você tá falando também. Agora, olha, vamos rezar. É Rosh Hashanah, Shana Tová todos. Eu falo pra vocês. Eu quero todo mundo com um iPhone muito bonito. Muito. Modelo novíssimo. Eu queria isso. Sim. Todo mundo com... Eu acho importante deixar bem claro também que assim, todo mundo fala assim, mas vocês estão buscando uma solução simplista, tipo, você acha que a arma resolve? Peraí, política não é pra resolver as coisas. Eu quero ter facilitações, por exemplo, eu quero, com uma arma, ter uma facilitação maior, continuar vivo do que sem uma arma. Você vai colocar o Paulo Guedes lá, você vai resolver a economia. Não é que vai resolver, isso é um processo lento. Quem gosta de política pra resolver é comunista. O comunista vai lá e fala assim, não, vou colocar um negócio aqui, vou resolver em 2 segundos. Não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente não tá colocando o cara lá como salvador da pátria, como costumam dizer. Porque vocês querem encontrar o salvador, encontrar o Messias, não sei mais o quê. Não é assim que funciona. A gente tá simplesmente vendo que nunca nesse país teve um político anti-establishment. Nunca na história desse país.
Agora É tem. a frase do Lula. Muito bem. O Lula foi, Nunca né? na O Lula história foi desse também. país. Lula foi o primeiro... O Lula foi. O primeiro do socialismo light mas o Lula chegou ao poder. Mas o Lula... Com esse mesmo O Lula com esse discurso, ó, sou o cara Nunca que... na Pô, você história lembra. desse Mas comparar Bolsonaro ao Lula toda hora. Então, Não, tipo, não tô você falando, chegar eu tô lá e falar falando, assim, olha, não. eu sou o Flávio, daqui a pouco eu vou falar Flávio, assim, então você é a Flávio, mesma coisa que a Amanda. é o mesmo É a mesma coisa que querer comparar Então, tá a vendo? ditadura militar, Eu o não governo tô- militar eu não tô- com as ditaduras de Deixa eu esquerda. te falar, Aqui eu não no tô, Brasil, eu não tô discutindo. 424 Eu sei, eu não tô mortos Durante discutindo. 21 anos. A Bebê, esquerda, eu não tô milhões de discutindo mortos. ditaduras aqui, nem esquerda ou direita. O Bolinha que vai votar no Lula, que tá escutando a gente. O Bolinha, pra quem não sabe. Muito O Veiga também adora o Lula. Bolinha comunista. Eu tô dizendo o seguinte, o discurso que eles que fazem a gente acreditar, entendeu? Isso que eu já tenho meio... Isso que eu tenho meio Emílio, dúvida. eu quero lembrar uma coisa, já que se comentou agora aqui que o Bolsonaro é o Maverick, é o que corre por fora, é o anti-establishment. O Lula era tanto assim... Porra, se era. Que, o governo, os políticos do PT não apoiaram a Constituinte, não assinaram, tá? Não apoiaram diretas já e resolveram não fazer oposição ao governo Itamar Franco com base em algo que os pensadores do PT chamavam de principismo. Temos um princípio pelo qual não nos misturamos com ninguém do establishment, o que é igualzinho o Bolsonaro. Basta esse senhor entrar no poder, vocês vão ver o que vai virar. Então vai ser a mesma coisa que o Porque Lula. ele é um nacionalista, o Bolsonaro é um nacionalista. Ele não é nacionalista. Ele adora estatal, Não. o bom militar. Ele é um soberanista, eu já falei isso aqui. Vai Ele meter a mão nas empresas públicas. Eu vou dizer uma coisa pra você. A Não, Miriam já Leitão... Ele tem um plano muito Miriam Bacon. A Miriam Escreva e te Leitão... cobram. Vamos Escreva e te privatizar, cobram, pô. porque eu já falei aqui Flavinho. nesse programa. Ele não é um nacionalista, ele é um soberanista. Ele defende as soberanias, ou grana seja, cair a na mão dele, ideia... você vai ver Vamos o ver que então. ele- Com poder, meu A amor. soberania, nosso. o próprio petróleo é povo tem nosso. que determinar o que quer. Privatizar. Não tem nada a ver com A nacionalismo gente isso. teve 13 anos de PT, a gente viu o que aconteceu. O Bolsonaro tá 30 anos na política, até agora não conseguiram trazer um único escândalo de corrupção. É claro, não colocando caiu a ele. grana na mão dele. Não, de Privatizar. forma alguma, porque Ah, o ele tava no PP. O Congresso Nacional é um balcão de negócios. Ó. Ele tava no PP e não pegou grana, Tonholi. Tonholi. Como Postales, Petros, Funcef. Eu quero ver o Bolsonaro virando presidente e nomear gente pra gerir os fundos de pensão, pra você que não sabe o que é. Tu espera, O tu cara espera. pega, o Olha, cara que vai se aposentar, Tonholi, vai pondo todo uma mundo Bilhões. grana sabe. dele e tudo cresce no Brasil com base no cartel dos bancos e no cartel das nomeações dos Ué. fundos de pensão. Então o pensamento da qual do Tonholi é Bolsonaro vai se cevar Calma, pior do Tonholi, que o PT Tonholi tá se nervoso. O cevou. pensamento do Tonholi é que o Bolsonaro não é corrupto, mas ele vai ser, entendeu? Então isso é o perigo. Claro, Então, a grana cai na mão Teve dele. 30 anos dentro de Olha, um balcão se eu te de colocar um negócios. dinheiro aqui, você vai roubar? Que é o gostaria- Congresso corrupto Nacional. Não, não é. Doutor, injeção. Não Entra com vendeu emenda injeção. parlamentar. Deixa eu falar pescoço sério. Deixa eu falar sério. Olha, eu queria dizer o seguinte, que a Miriam Leitão me ligou, A Miriam? Camarote me ligou, eles falaram que foi em altíssimo nível o papo hoje. Queria agradecer muito Bem mais uma vez. Nível bem melhor que o deles. Ô Flávio, queria agradecer mais uma vez. Você é um cara muito legal, que Pensa. sempre vem aqui, que a gente chama, que sua opinião sempre é bacana. Faz a barba, só faz a barba. Letícia, muito obrigado pela sua presença. Doutor Renato Mancini, espero que você volte aqui outras vezes Obrigado, pra gente Miriam. falar de outros assuntos. Terça tamo lá, Poxa, doutor. nem falaram nada E do o- Bolsonaro ser e o- machista ou não, acho que já é ponto e o pacífico professor- que ele não é, né? Porra, que machista. Exato. Machista sou eu, pô. A minha mulher tá lá em casa Deixa eu lavando falar louça. sério. quer que- E o Tonholi, muito obrigado, professor. Muito obrigado, É nóis, foi hein? muito bacana o papo hoje. Valeu, Queria Tonholi. agradecer Tá mais uma nervoso. vez a presença de todos vocês aqui no Pânico na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, é hora de partirmos. Posso dar um recado, Emílio? Pois não. Boa, hoje, segunda-feira, no Beverly Hills Comedy Club, tem show de Rogério Morgado. Então, você que tá ouvindo agora e quiser ir na faixa, meu amigo, manda inbox, @Rogério Morgado no Instagram, falando, eu quero ir no seu show, gordo. E aí eu vou colocar o seu nome na lista, você não vai pagar nada. Quinta-feira eu vou estar em Itabira, Minas Gerais, fazendo meu show solo. Então a galera aí de Itabira, entra lá também no meu @Rogério Morgado.
que tem mais informações lá, tá bom? E é isso aí. Emílio, amanhã tem o Ivo Guimarães em Guarulhos, cidade de Guarulhos, na sexta-feira em Suzano e no sábado Brasília, pelo Boa. Risadaria do nosso amigo de Zap Zap, o Bonfá. Bonfazinho, Bonfazinho. Posso falar, Emílio? Fala, Sil, o que você queria falar hoje aqui que você não teve espaço? Não, hoje eu não falei porque eu discordei de todo mundo. Eu acho um Sério? absurdo esse tipo de gente. Não, você é o quê? Dor de A volta estômago. do nazismo. Você quer o quê? O que você quer? Eu quero convidar todo mundo que tá ouvindo, tá assistindo, de esquerda, de direita, do meio, pra ir assistir o Sim Senhores, que é um espetáculo de improvisação. Essa menina é muito inteligente. Sou eu, Fábio Nunes, no Rio de Janeiro, Curtiço Comedy Club, dia 15/9, agora, sábado, 21 horas. Espero vocês. Vai lá que eu preciso comprar uma marmita. E como vai o touro? Touro! Depois eu falo pra você aqui. Muito bem, gente. Eu nunca faço o meu jabá. Mas aqui hoje é o dia de prevenção do suicídio, então eu posso falar que hoje saiu... idiota. Eu saí um episódio com um psicanalista no meu podcast que chama-se Esquizofrenóis, tá muito legal. Você vai aprender um pouco sobre problemas mentais e como tratar pessoas que riem de você quando você tem alguma doença, porque se você falar que tem AIDS, ninguém vai rir de você. Um beijo. Putz. Esquizofrenóis no Spotify. Muito leve. Tem no Spotify, tem na Apple. Na Apple você só procurar nos mais ouvidos que tá lá. No Spotify também. Um beijo. Muitas informações. Sucesso do podcast. Muito bem. Eu vou me pirulitar agora, porque afinal de contas estou com uma puta fome. Nossa, nem fala. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã Maurício Meirelles. Henrique Meirelles. Esse tá no vídeo show. Amanhã vamos sabatinar o Henrique Meirelles. Vamos saber como é que é a história do Henrique Meirelles, que é o careca. Sim, uma bela calvície, diga-se de passagem. Careca, muito lindo. Começou essa calvície. É isso aí. Ela é economista. Será que ele é amigo do pai da Marina? Ele é um cara que... Trabalhou com meu pai. Meirox. Coordenados de papai. Amanhã, ao meio-dia aqui na Jovem Pan, Meirelles. Na quinta-feira, Ciro Goma. É mesmo? Ai, amor! O governo brasileiro. Amor! O nome no Serasa, né, Amanda? Eu tô, meu filho, Muito até bem. ligado na rádio, você acredita? Vamos embora. Tchau, tudo de bom. Valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!